Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aí nos adentrando dentro desse nosso pequeno curso, esse pequeno estudo sobre a demonologia e o mistério do mal. E como eu disse para vocês, esse curso ele é sui generis, porque vão surgindo questionamentos interessantes, né? Que a gente vai tentando responder à medida que vão surgindo. E temos hoje um assunto bastante importante que eu diria até de pouco conhecimento das pessoas. Eu gostaria de apresentar para vocês esse livro Reféns do Demônio de Malak Martin, ou Martin, não sei bem qual é o Martin. Ele é um padre jesuíta que ficou pouco tempo como jesuíta, depois ele se tornou padre diocesano, e ele tem alguns casos, são 5 casos de possessão e exorcismo. E é um livro muito sério esse aqui, muito sério, e eu diria que até, de acordo com a reflexão inicial, porque eu ainda não terminei de ler o livro, é que eu gostaria de falar esse assunto que fica às vezes no ar, né? E as pessoas nos perguntam sobre os efeitos do exorcismo, os efeitos da possessão no possesso, nos assistentes e no exorcista. Porque a gente tem falado aqui que é importante que o exorcista ele tem assistentes católicos, pessoas provadas na fé, que o auxiliem, tanto vamos dizer para momentos em que o vitimado que tenha que ser segurado à força, algumas vezes, e assim por diante. Também a presença de algumas mulheres também é importante, se por exemplo é uma vítima do sexo feminino, ter também mulheres assistentes juntos, né? E algum parente da vítima, ou do possesso, né? Ou da possessa, que estejam presentes também, desde que não atrapalhem o exorcista. O exorcista ele tem que estar totalmente, vamos dizer assim, preparado para aquele momento de oração, aquele momento de expulsão do demônio, e ele não pode perder a concentração dele por nada. Nem o demônio pode tirar a concentração do ato dele expulsar Satanás daquela pessoa. Por isso eu coloquei assim como nome desse tema, e talvez até seja um tema mais amplo do que essa reflexão que eu vou fazer, é o martírio do exorcista e o martírio do possesso. Você sabe que a palavra martírio significa testemunho. E por que isso? Porque pode acontecer numa investida de Satanás que tanto o possesso pode vir a falecer, o sacerdote pode vir a falecer, como já aconteceu, alguns casos não direto, mas indiretamente, e diretamente também, e os assistentes também podem vir a falecer. Agora, se Deus permite isso, é para o benefício tanto do sacerdote como do possesso ou como do assistente. O que é mais importante para nós? É nos conservarmos em estado de graça, né? Nós não podemos esquecer que o demônio nos quer tirar da amizade e do reconhecimento que somos amados por Deus. Ele quer fazer isso. Então, uma pessoa que rejeita a ação demoníaca, ela vive uma vida sacramental constante. Os sacramentos são ferramentas muito importantes para evitarem a ação do mal em nós. Então, se você
tem uma vida sacramental, você vive uma vida de oração, uma vida de reza o rosário, você comunga, você se confessa com frequência, você está se blindando, está se protegendo contra o mal. Mas pode acontecer o contrário, uma pessoa está no satanismo, por exemplo, ou numa falsa religião, ela começa a flertar com o demônio, começa a vender a alma, né, como a gente diz. Por quê? Porque ela vai cometendo pecados mortais cada vez mais graves, e esses pecados mortais vão fazendo que ela se torne um refém do demônio, como diz esse livro aqui. Se torna uma pessoa que está sob o domínio de Satanás. E isso, pessoal, pode acontecer num nível mais particular possível e mais universal possível. Por exemplo, quando a gente fala nos tiranos, o que é um tirano? O tirano é uma pessoa que conduz uma multidão de pessoas à morte. Por exemplo, a morte. Hitler foi um tirano, Lenin foi um tirano, Mussolini também foi um tirano, dentro das suas limitações, vamos dizer assim. Fidel Castro foi um tirano, o Che Guevara foi tirano também. O tirano, ele é uma pessoa, inclusive, diz nos Santos Padres que o tirano deve morrer. Que se você matar um tirano, você não comete pecado, porque você está evitando que milhares e milhares de pessoas sejam eliminadas. Né? Então isso é uma coisa bem interessante que poucas pessoas sabem também sobre esse fato. E isso essa pessoa que eliminasse o tirano, né, ela não cometeria pecado. Ela não estaria cometendo nenhum pecado, porque estaria salvando aquelas outras pessoas. Então, uma pessoa pode estar ao lado do demônio num nível mais baixo como num nível mais elevado. No nível mais baixo, ela vai prejudicar menos vidas de outras pessoas. Se você chegar a um patamar máximo, por isso que a gente sabe que o satanismo ele entra dentro dessas seitas secretas, no meio empresarial, no meio de pessoas que querem se beneficiar, no meio artístico. É muito triste isso, porque eles querem sucesso, né? Só que é um sucesso totalmente momentâneo, não é permanente, tá? Mas o possesso ele pode estar em estado de graça. Pode ser uma pessoa que esteja em estado de graça diante de Deus. E Deus está permitindo que o demônio esteja no corpo dessa pessoa para que algo de bom seja tirado dessa circunstância. Porque Deus sempre colhe o bem do mal. Enquanto o demônio ele é um derrotado de per si, como diziam os professores de filosofia, ele já é um derrotado, mas ele quer tirar a fatia dele, mesmo sabendo que é derrotado. Vamos dizer assim, tu tá morrendo, tu tá sendo condenado à morte, tu vai lá e arranca um pedaço do teu carrasco, né? O demônio sabe disso, que ele é um condenado, mas ele não se satisfaz com essa realidade dele ser condenado e ele vai tentar tirar a fatia dele. Bom, o que acontece, então a pergunta do que nós vamos falar, o que acontece se o atormentado morre na possessão demoníaca? Se o possesso estiver na graça de Deus, irá para o paraíso. Se estiver em pecado mortal e não se arrependeu a tempo, será condenado. Ela entra dentro do mistério da misericórdia de Deus. Mas vamos dizer, isso é uma norma geral, né? Até os últimos momentos de consciência, há possibilidade da pessoa se salvar. Por isso o valor da confissão antes do exorcismo. Então, por exemplo, vem uma pessoa que está tendo sintoma de possessão, porque a coisa ela não é assim de uma hora para outra. Nem o padre exorcista vai pegar ali, já vamos
tocar um rito do exorcismo em cima, não. Tem que examinar a pessoa. Nesse processo que essa pessoa está sendo examinada, tem que ver se ela já foi batizada, se já foi crismada, se ela tem uma frequência nos sacramentos. E antes se a pessoa conseguir fazer uma confissão geral da vida, né? Aqui nesse livro do Malak Martin tem um fato interessante, que o sacerdote exorcista tinha cometido um pecado na juventude dele, e a pessoa que tinha cometido o pecado com o futuro não era sacerdote. Ela deu um apelido para ele há muitos anos. Depois ele foi fazer o exorcismo e o demônio falou exatamente o apelido que aquela moça que teve relação com ele tinha dado para ele. Veja só a capacidade que o demônio tem de conhecer a realidade. Ele conhece a realidade nossa, não como Deus, mas a inteligência dele é muito grande. E também eu achei interessante aqui no autor que ele diz que o demônio também tem lapsos de memória. Tem momentos que ele meio que se esquece das coisas, se perde, claro, ele vive uma imperfeição também no pensamento dele, embora, vamos dizer assim, vamos falar um caso, um grande cientista, ele fica doente da mente, ele fica com um problema mental, mas ele ainda tem aquele conhecimento extraordinário que ele tinha antes, mas às vezes ele tem falhas no raciocínio dele. Então o demônio é assim. Tem uma inteligência absurda, muito maior do que a nossa, mas ele tem também momentos em que há falhas, né? E isso o próprio exorcista tem que perceber, né? A realidade do que o demônio está fazendo no momento da possessão. Se então o possesso estiver em estado de graça, agora a gente vai ver, vai ser um momento de liberdade. A possessão é uma forma dele purgar os seus pecados, tá? Deus age sempre pelo melhor. Se ele permite a morte do possesso, é para seu bem ou de outras pessoas. Então nós temos aí um filme que até eu aconselho vocês a assistirem, né? O Exorcismo de Emily Rose, que todos os especialistas dizem que é um fato, que é um filme baseado em fatos reais. Inclusive parece que os padres exorcistas, um deles é condenado porque atribuem a morte da moça ao fato de ter acontecido o exorcismo, né? Mas Jesus pediu para Emily Rose se ela aceitava aquele sofrimento como um sacrifício para que outras pessoas se salvassem e para que as pessoas reconhecessem a presença do mal. E ela aceitou, e ela é considerada uma mártir da possessão. O demônio tenta de tudo para aliciar a alma no pecado, mas não tem poder sobre ela. Então, o demônio não tem poder sobre a alma. Ele não consegue dominar a alma, entrar dentro da alma, não. O Espírito Santo, a Santíssima Trindade, sim, porque, inclusive, você sabe que o patamar máximo da vida espiritual é justamente aceitar essa graça trinitária, fazer que a graça trinitária faça parte da nossa vida. E aí nós vamos ser extremamente felizes, né? Já começando a viver aqui. Então, o demônio ele tenta aliciar, ele tenta viciar a alma da pessoa para que ela obedeça a ele, para que ela se submeta a ele através do pecado e assim por diante. Por isso que os grandes místicos, quando falam nessa batalha espiritual, eles dizem a importância da negação de si mesmo. Como é importante nós negarmos a nós mesmos, no sentido de nós não aceitarmos o mal, não deixarmos o mal
fazer parte da nossa vida nas pequenas coisas sensíveis. Porque o demônio ele nos domina através da nossa sensibilidade. Os satanistas se entregam ao demônio. Dificilmente um satanista poderá se salvar. Então, se tem alguma pessoa que você conheça que faz culto ao demônio e que acha que isso é uma coisa comum, não tem problema, você avise que dificilmente um satanista vai se salvar, porque ele vive em constante pecado mortal. Quando você se entrega ao demônio, né? Você se entregou ao demônio, você vai viver em constante pecado mortal. Né? Então é muitíssimo, vamos dizer, importante que a gente previna as pessoas, que a gente diga para as pessoas, olha, você não faça isso, não cometa esse mal de você se entregar ao demônio, que é justamente o que ele mais gostaria que acontecesse. Aliás, a possessão demoníaca nunca é vantagem para o demônio, porque ele vai se manifestar e ele não gosta de mostrar sua identidade. O demônio não quer mostrar a identidade dele, ele quer agir sutilmente, como ele age hoje nas ideologias, na sociedade, no pensamento dos magnatas que tentam o aborto, né? A gente tem comentado muito sobre isso aqui, né? E infelizmente tem até pessoas da Santa Igreja que vão atrás dessa conversa fiada do demônio, né? Estava falando com um sacerdote amigo, muito mais instruído do que eu. Ele disse que os demônios mais capazes estão dentro do Vaticano, tentando criar leis, tentando criar normas, modernismos dentro da igreja, da Santa Igreja, para que a igreja se afaste da missão dela e para que ele possa ter tranquilidade na ação dele. Porque no momento que existe um bispo, um padre, um diácono que acreditam no que estão fazendo, que têm fé, o padre vai ser uma bomba atômica, o bispo vai ser uma bomba atômica contra a ação demoníaca. Então o demônio ele vai agindo assim sorrateiramente, não se apresenta como mal, nunca. Ele é o bondoso, ele é o cara harmonioso, ele quer harmonia entre as religiões, ele quer o globalismo, ele vem com ecologia, ele vem com um monte de coisinha aí, para desviar a nossa atenção da Eucaristia e da devoção à Nossa Senhora. E especialmente a visão de que a Eucaristia é um sacrifício de Cristo, sacrifício cruento de Cristo que se repete pela nossa salvação. Entende? Então, aí é que corre o maior perigo, é dentro da Santa Igreja. E por que o demônio só persegue a igreja? Porque a igreja vive a verdade. Ele sabe que o Papa é o representante de Pedro na Terra, ele sabe a importância de um bispo. Então ele procura desviar a atenção para coisas que não são essenciais. E esse momento histórico é um momento muito difícil que nós estamos passando, né, justamente por causa dessas teologias que foram surgindo, modernas, né, que foram desviando do caminho certo que Deus programou. Agora a gente está vendo através dos estudos, e eu diria, o grande auxílio da internet, vocês mesmos estão conseguindo ter esse curso graças à internet, e nós temos que rezar para que a internet não seja censurada, como acontece na China, nos países comunistas, porque aí nós vamos ter acesso ao verdadeiro conhecimento da fé. O leigo tem que conhecer a fé, até mesmo para exigir do padre e do bispo que ele viva uma vida de coerência com aquilo que ele assumiu. Nós somos pastores da verdade e pela verdade, não da mentira, não da ilusão, não das ideologias, não das revoluções que surgem no mundo. Bom, aqui mais uma frase: a morte pode acontecer ao exorcista
que será mártir do ministério ou algum dos assistentes. O demônio, em casos extremos, pode ferir, com permissão divina, o exorcista ou seus auxiliares. O nível de santidade de ambos é fundamental. Então, por exemplo, a santidade do exorcista, o exorcista ele tem que ser uma pessoa de oração, de entrega absoluta a Deus, os assistentes também. Se acontecer um ferimento, alguma coisa, ou até mesmo a morte, essa morte será uma morte de martírio. Porque o mesmo sacerdote, por exemplo, que vai atender alguém que está com uma epidemia, com uma doença, ele adquire essa epidemia e vem a falecer, ele é mártir do seu próprio ministério, né? Então ele também vai ter praticamente a recompensa eterna, né? Claro que o juízo particular depende da misericórdia de Deus, não é nós que dizemos, esse aqui já se salvou ou esse está condenado, porque até os últimos segundos, por exemplo, da vida, pode acontecer que o Jorge Soros se converta, e a gente está rezando por isso, né? Esses tiranos da história nossa, da atualidade, pode ser que nos últimos segundos da vida deles ele se converta. É isso que nós esperamos. Agora, um possesso que morre durante o exorcismo é vítima do demônio. Não está consentindo naquelas coisas que o demônio faz. Por isso, a situação em si é até mais favorável à sua salvação do que o contrário, pois a pessoa está sendo completamente penitenciada por aquilo que está sofrendo. Então isso o padre José Eduardo me mandou esse parágrafo para que ficasse mais compreensível para nós, né? Quer dizer que do momento que um possesso vem a falecer durante o exorcismo, ele é uma vítima do demônio. Ele não é vítima dos seus pecados, porque, pessoal, a questão nossa é a vida eterna. É a vida eterna, não é esse mundo aqui. Porque as pessoas se apegam a esse mundo, acham que a gente vai viver sempre aqui. Não, nós estamos na gestação, em preparação para a vida eterna. Tá? Então, se alguém é vitimado pelo demônio, né? Houve o demônio, a pessoa que tem problemas cardíacos, por exemplo, né? Tem um problema cardíaco grave e ele acaba falecendo, né? Por vítima do demônio, ele vai ter merecimentos, inclusive, diante de Deus, porque Deus permitiu um sacrifício para essa pessoa, né? Então, ela já está completamente penitenciada, quer dizer, não passaria nem pelo purgatório, vamos dizer assim, porque ela já está totalmente purificada das suas faltas, né? Uma coisa importante que às vezes a gente não percebe, pessoal, é que o sofrimento oferecido a Deus, isso é importante que a gente saiba, todo sofrimento oferecido a Deus, ele é um meio de salvação, tá? Todo sofrimento oferecido a Deus, oferecido, porque você pode sofrer por sofrer e até se revoltar por estar sofrendo, vamos dizer, estou com uma doença grave, ou me revolto com aquilo, como acontece às vezes, né? Às vezes acontece isso de pessoas ficarem depressivas, né? É que a doença também é um grande mistério, né? É um mistério a doença e é um mistério como a pessoa enfrenta a doença, né? Então, isso é importante. Eu vi uma homilia, uma pregação de Dom Henrique Soares da Costa, que faleceu há pouco tempo. Agora a gente se interessa pela pregação dele, né? Interessante. Então eu estava ouvindo essa pregação e ele contou um fato que estava fazendo um programa na televisão italiana e de repente estavam comentando, trouxeram
um irmão de duas... estavam comentando a morte dos cristãos no Egito, que foram martirizados. E nisso vem um telefonema ao vivo do irmão um irmão de dois que foram martirizados, tá? E esse irmão falou o seguinte, que eles tiveram a honra de ter dois irmãos mártires, a honra, e que a mãe deles perdoava os assassinos e que faria até um almoço para eles, por eles ter dado a honra dela ter dois filhos mártires. Será que a gente teria essa mesma capacidade dessa mãe? Então, isso é vencer o demônio. Nós vencemos o demônio pela caridade, pelo amor, pelo reconhecimento que somos amados por Deus, nós vamos vencendo ele. A caridade, o amor, o benefício, a oração pelos maus é muito importante, porque aí nós vivemos a verdadeira caridade, né? E quando nós vivemos essa verdadeira caridade, nós estamos passando esse bem adiante. Como é o caso dessa mãe que deu esse testemunho num programa televisivo importante lá na Itália. Então, o sofrimento oferecido, o sofrimento, quando ele passa pelo oferecimento, ele é causa de salvação. Nós temos aí Carlos Acutis, temos Santa Teresinha do Menino Jesus, temos o próprio Dom Henrique, provavelmente morreu com coronavírus, mas ele, antes de ser anestesiado, ele ofereceu a vida dele como ele já tinha oferecido, né? Porque o sacerdote, ele vive um permanente oferecimento. O sacerdote, ele é o homem do oferecimento, né? E certamente que o Dom Henrique tinha um conhecimento bem certo sobre isso. Então, se nós entendemos isso, nós vamos compreender que o mistério da possessão, né, que é uma coisa altamente negativa e difícil de ser explicado e de ser visto, porque eu já falei para vocês aqui que o demônio, ele é criativo. Não pense que ele vai sempre seguir a mesma metodologia, ele vai mudar de metodologia. É mesmo que os marxistas são capazes de abraçarem o Papa, beijarem o anel do Papa e tudo, e depois matam o Papa. Não interessa. Os primeiros que vão ser fuzilados vão ser os bispos e os padres, quando os comunistas tomam conta de um país, né? A gente vê o que está acontecendo aí na China e assim por diante, a perseguição dos cristãos. Quer dizer, eles fazem de tudo. Se eles tiverem que matar a mãe deles, eles matam, para que o partido, a ideologia, cresça. Então vejam como é uma coisa realmente demoníaca, porque não é isso que nós queremos. Nós queremos o reino de Cristo, não queremos o reino do mal. Então, a possessão demoníaca, ela é muito misteriosa, e o exorcista, ele tem que ter uma profunda humildade e uma profunda preparação para não ser atingido mentalmente ou psiquicamente ou afetivamente pelo demônio. O exorcista, ele tem que ser uma pessoa totalmente neutra. E vai acontecer momentos em que talvez até os assistentes achem que o exorcista é um bandido, que ele está quase que matando o possesso, mas na realidade não é isso. Ele está tentando tirar o demônio daquela pessoa, porque existe uma fase da possessão, não é norma geral, mas os grandes especialistas dizem isso, em que o demônio se faz de vítima. Ele se faz de vítima na pessoa, né? Então começa a chorar, se lamentar, e usa, vamos dizer, do lado dos assistentes, né? Coisas que os assistentes fazem, ele começa a mentir, ele começa a iludir, vamos dizer assim. O assistente perdeu a mãe há pouco tempo e está ali, né? Então ele fala a voz da mãe. Fala a voz da mãe, diz assim: olha, meu filho, por que tu me abandonou? Né?
e usa todo esse tipo de coisa. E o exorcista, ele tem que estar, ou pode ter 2 padres exorcistas também, ou é o bispo que está fazendo o exorcismo. Eles têm que serem totalmente neutros e inimigos de Satanás. Pessoal, nós somos inimigos de Satanás. Quando nós falamos o inimigo, é Satanás, né? Então, por exemplo, nós não temos partido político. O sacerdote, o bispo, não tem partido político, nenhum de nós. Não podemos ter partido político. Agora, nossa luta é pelo bem comum, é pela fraternidade, é pelo amor. Então, se os comunistas fazem o mal, eu sou contra os comunistas. Mas isso não significa que eu seja do partido tal, da situação, da oposição. Não, mas eu sou contra aqueles que ferem a vida, aqueles que querem destruir a família. Então, é uma incoerência, por exemplo, um sacerdote fazer essa distinção, né, de dizer, mas eu acho que esse partido é assim, assim, assado, e eu penso igual a esse político. Não. Você tem que pensar, o que você tem que pensar é simplesmente o Evangelho, a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Se a gente for realmente verdadeiro, né, e é isso que está faltando no mundo de hoje, e o demônio é o pai da mentira, né, o demônio é o pai da mentira. Tudo o que aconteceu, o iluminismo, Revolução Francesa, todas as revoluções que aconteceram, o positivismo, né, a maçonaria, tudo isso foi para destruir a Igreja de Cristo. Instrumentos do mal para destruir o projeto do reinado de Cristo. Só que acontece uma coisa, no final tudo será a Igreja Católica, no final. A graça final será os dons da Igreja, aos sacramentos da Igreja. E se nós não estivermos preparados desde já, quando for revelado isso, para muitas pessoas será tarde demais. Então nós não tememos o sofrimento, porque a gente pode pensar assim, por que Deus permitiu essa possessão? Por que o demônio faz tanto banditismo, né? Por que o demônio induz as pessoas ao mal? Porque a possessão para ele nem interessa muito. O que interessa é a perversão da alma. A perversão da alma que interessa. Que nós nos tornemos reféns dele, com o pecado mortal. A soma dos pecados mortais nos tornam escravos do demônio e das ideias dele. Tanto que, por exemplo, você comete um pequeno pecado, esse pecadinho já soma com outro, é que nem a dependência química. Começa com o quê? Um cigarrinho de maconha. Tranquilo, assim, né? Um bitaquinho de maconha não vai fazer mal para ninguém. Um copinho de cerveja não faz mal. Aí começa cervejinha, vinhozinho, whiskyzinho, já vai para o vinho. Aí já quando vai para o vinho é porque você já está completamente dominado por esse mal, né? Então isso é muito importante, pessoal. Nós não podemos deixar de entender que aqui não é o paraíso. Aqui não é o paraíso. Quem pensa em buscar aqui a felicidade, não é eterna a nossa felicidade. Nós temos momentos de alegria, e a alegria mais verdadeira, ela vem através da obediência a Deus. Se nós formos obedientes a Deus, nós já vamos ter um prelúdio daquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Então, isso importa para nós. Nós estamos estudando a ação demoníaca, não é por curiosidade. Eu quero saber o que o diabo faz. Até pode ser que Deus tenha se servido disso para você assistir esse curso, né? Uma curiosidade, eu vou lá ver o que está acontecendo. Não, mas não é isso. Eu devo saber onde está o joio para que eu não me misture e para que eu não seja transformado em joio, de trigo para joio. Não posso. Eu tenho que ser somente trigo.
tem que obedecer a Deus. E por isso preciso da intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Obrigado pela participação de vocês. Continuem divulgando o nosso canal e até a nossa próxima palestra. Um grande abraço, Deus vos abençoe sempre.